Ainda tem bastante prestígio nos espaços e instituições escolares, nas organizações curriculares, enfim, que os estudos sobre a língua atendem à comunicação, à interlocução, troca de vozes, né? Enfim, como uma forma de usá-la a fim de que ela seja funcional. Quando eu apresento que a língua é, antes, determinante para progredirmos como espécie, tanto cognitiva quanto socialmente, por força da interação, você nota alguma diferença? Então, vamos progredir e, para isso, num gesto audacioso, eu proponho uma síntese. Afinal, eu mesmo propus que fôssemos devagarinho na nossa relação com os estudos, tal como tem sido proposto em nossos encontros. Há um aspecto na cultura programática escolar que é muito, muito forte ainda. Alimenta-se uma obsessão pelo alcance de uma competência, como se ela estivesse fora de nós, e de uma habilidade, como se fosse uma competência meramente motora, de nos ocuparmos quase que exclusivamente na relação leitura e texto. Ainda tem muita força nas instituições escolares com seus programas e currículos, ainda bastante representativos do plano hegemônico, de dar atenção quase que compulsiva à relação entre a pessoa, a leitura e a escrita. Sim, não há dúvida, não há dúvida. Sim, são atos humanos extremamente importantes. Mas perceba, já passou da hora de nós estabelecermos com os atos de linguagem, ou os atos na linguagem, e aí eu incluo esse movimento humano de receber discursos, o que normalmente nós denominamos como ler, né? E de produzir enunciações e organizá-las numa forma discursiva, o que comumente nós denominamos escrever, numa perspectiva emancipada. E há termos que eu compartilho com vocês com muita frequência e com muita tranquilidade, com muita segurança. Alguns deles já conhecidos, porque nós já o encontramos ou os encontramos nos nossos suportes discursivos, os manuais didáticos, as apostilas, enfim. Enunciado é um deles. Né? E aquele fenômeno se repete, né? Nós recebemos o termo, mas nós não permitimos que ele signifique em nós algo que possa nos permitir dar um passo à frente na relação com aquilo que se faz conhecer. Usa-se muito o termo enunciado, mas não se estuda o quanto ele traz de potência significativa a meu serviço para que eu me aproprie dele e organize toda a minha relação com o discurso, com a enunciação, com a linguagem organizada nos seus infinitos atos possíveis. Sobre enunciação, termo muito presente em todos os suportes teóricos mais contemporâneos. Precisamos perceber que é, antes, um modo de apresentar o caráter mais humano da linguagem em suas forças discursivas. Você já ouviu alguma vez, em algum tempo da sua existência social, doméstica, religiosa, a palavra núncio, núncio apostólico? Você já deve ter ouvido. Refere-se muito diretamente a determinada pessoa contida no espaço religioso judaico-cristão. É um arcebispo ou bispo titular que goza
tal como os embaixadores dos governos civis, do privilégio da extraterritorialidade. E significa, etimologicamente, mensageiro, o que faz conhecer. Então, aproximamo-nos de um significado do termo como ato ou efeito de enunciar-se, produzir e compartilhar enunciados em diversos contextos comunicativos, vislumbrando o ato interativo, é claro. Os significados, no entanto, não são forças arbitrárias. Embora nós devamos a todos eles um carinhoso respeito por sua história na expressão humana. Por exemplo, Émile Benveniste, né? Ele viveu entre 1902 e 1976, um linguista francês que debateu fortes paradigmas que o antecederam e que, infelizmente, ainda são usados em quase todos os manuais e validado em quase todas as instituições e currículos. E nos provoca algumas perguntas importantes. A enunciação é a passagem da língua para a fala? É a apropriação da língua por um ato individual? É a instância de mediação entre a língua e a fala? Bom, Benveniste progride apresentando a linguagem como a condição de existência do eu, na medida em que este eu só pode ser formado através da possibilidade do locutor, aquele que lança a voz, se propor como sujeito. Isso, por sua vez, só é possível na medida em que este eu exista na presença de um tu, de um você. Se a enunciação é o traço humano característico no exercício da linguagem que, antes, humaniza, a investigação de Benveniste colabora com a percepção de que toda essa construção é social. Por força da consciência organizada de tal modo que possamos nos autoafirmar e reconhecermos-nos agentes sociocognitivos em interação social, podemos também tomar o conhecimento da enunciação como resultado do trabalho humano de organizar a linguagem de tal modo que o discurso projete no outro o conhecimento que nos move, e vice-versa. A enunciação, portanto, é a força que dá identidade à voz presente no discurso, consciente de que nenhuma identidade se estabelece sozinha. Muito bem, enunciar é um ato humano de linguagem, e linguagem é algo que nos caracteriza. Sobre linguagem, encontramos estudos, investigações e defesas de perspectivas desde a filosofia até as investigações da neurociência, passando pela psicologia e cuidada com carinho no colo seguro da linguística. Como devem haver percebido, organizo minhas atividades cognitivas e as apresento nas formas discursivas possíveis, relacionando-me no mundo como uma totalidade concreta, evitando a confusão que se projeta quando tentam transformar os vários aspectos do real em categorias particulares e independentes, a serem estudadas separadamente. Você conhece bem esse modus operandi. É o que ainda caracteriza as instituições escolares. Ainda, porque estamos às vésperas da implementação do novo ensino médio, que vai tornar todos esses aspectos ainda mais perversos e contraproducentes. Sabe o método objetivo abstrato a que me oponho? É aquele de tradição positivista? Então, Ferdinand de Saussure, de novo, viveu entre nós entre 1857 a 1913, foi um defensor ardoroso e amoroso dos princípios empíricos objetivo-abstratos. Por favor, não recebam essa orientação metodológica a que me oponho como se minha intenção fosse depreciar a pessoa que a utiliza. Não. Mas Saussure foi responsável e, por conta de suas escolhas metodológicas e epistemológicas, pelo desenvolvimento da linguística como ciência autônoma. Tem suas vitórias.
linguagem deveria ser percebida como o encontro entre a língua e a fala, na perspectiva de Saussure, como se a língua fosse coletiva, portanto, ensinável e essencial, e a fala individual e acessória. Em Benveniste, de novo, encontramos que a linguagem tem uma função própria, que está além da forma linguística, como marca da necessidade de reprodução da vida vivida. Aquele que fala faz renascer pelo discurso o acontecimento e a sua experiência do acontecimento, afirma Benveniste. Sobre a fala, ele apresenta como uma prática social resultada de um encontro entre um locutor, estamos aqui nos referindo à fala, né? Então lança a voz, e um ouvinte, que percebem a realidade em níveis diferentes e tomam a linguagem como mediadora possível. Para o linguista e filósofo da linguagem de minha mais carinhosa e segura predileção, compreender linguagem como interação deve ser a principal vertente. Estou aqui me referindo a Bakhtin e o seu círculo de pesquisadores, estudiosos e pesquisadoras e estudiosas, que enxergaram na linguagem a multiplicidade de vozes que compõem a singularidade do ser humano. Seus estudos linguísticos têm forte consistência científica quando afirma o aspecto responsivo da linguagem, ou seja, eu não existo sem o outro. Eu não existo sem você. Quando eu enuncio, através de alguma estrutura, forma ou gênero discursivo, eu o faço consciente de que estou provocando em você uma resposta porque eu preciso dela como referenciadora daquele ponto alcançado até aquele instante. O ser, para se tornar como tal, precisa ser reconhecido, ouvido, respeitado. A linguagem só se concretiza com a interação que surge, então, como a priori, da interação humana. O socio-interacionismo estrutura-se na intersubjetividade, na troca, no encontro entre pontos de vista e gestos discursivos, atos discursivos. Vou pedir sua licença e dar voz a Bakhtin. A palavra nativa é percebida como um irmão, como uma roupa familiar, ou melhor, como a atmosfera na qual habitualmente se vive e se respira. Ela não apresenta nenhum mistério. Só pode apresentar algum na boca de um estrangeiro, duplamente estrangeiro por sua posição hierárquica e se trata, por exemplo, de um chefe ou de um sacerdote, mas neste a palavra muda de natureza, transforma-se exteriormente ou desprende-se do seu uso cotidiano, torna-se tabu na vida ordinária ou então arcaiza-se. Isto se a palavra em questão já não for, desde a origem, uma palavra estrangeira na boca de algum chefe conquistador. Observe como a perspectiva bakhtiniana nos conduz ao estabelecimento de uma relação com a linguagem que permite a nossa emancipação. Pronto, falemos sobre discurso. Bakhtin e seus companheiros e suas companheiras do seu círculo de estudos explicam que a consciência subjetiva do locutor não se utiliza da língua tal como se lançaria a mão de um sistema de formas normativas. Afinal, reafirmo, qualquer sistema resultado de uma mera abstração, produzida com dificuldade por procedimentos cognitivos bem determinados, só podem afastar o sujeito, na sua relação com o universo de sujeitos que o rodeiam, do necessário para a organização do discurso, aquele através do qual ele anuncia ou o discurso recebido. Então, quando o locutor utiliza a língua em situações concretas, em um contexto concreto, sem se subordinar às conformidades à norma utilizada, o ponto de força da língua está no novo significado produzido nesse novo contexto.
Ao locutor importa que a forma linguística sirva para determinado contexto, tornando-a um signo adequado às condições deste contexto. A forma linguística, então, ganha importância para o locutor na medida em que se apresenta como signo variável e flexível, não como um sinal estável e sempre igual a si mesmo. Perceber essas nuances, esses matizes, se equivale a perceber o discurso enquanto força na interação sociocognitiva. E aí algumas perguntas ficam aqui rodeando, né, todo o tempo, e ainda bem, porque são as perguntas que me movem, as respostas me deixam inerte. Eu não tenho obsessão pelas respostas. Não. Né? Numa trajetória entre um ponto caracterizado pelo nascimento da curiosidade, né, e todo o plano desenhado, né, todo o plano organizado para alcançar a satisfação, uma infinidade de perguntas aparecem. É assim que o conhecimento humano se move e nos move. Quais perguntas me ocupariam? Onde e como age a força do discurso? O ato de enunciação precisa afinidade com a forma discursiva? Observe que são perguntas que nos soam organizadoras do nosso movimento de estudo sobre as formas como nós interagimos por força da linguagem. Então, falemos sobre conhecimento. Pronto, nasce no corpo da pessoa, como em toda forma de vida. Isso, em toda forma de vida, inclusive as que não alcançaram em sua estrutura molecular o necessário à expressão verbal socialmente organizada. Nossa espécie, no entanto, não conta com conhecimentos construídos naturalmente. Vive, experimenta, conhece, troca, investiga, determina como podemos progredir no universo físico, consciente de que somos também seres da natureza, embora socialmente organizados, e por isso, em constante exercício de mediação e pactuação. Como na natureza nada se transforma sozinho, nem espontaneamente, precisamos conhecer os métodos utilizados e necessários para tornar nossa existência possível. Se todo conhecimento existe porque nossa existência o torna necessário, percebê-lo como uma condição essencialmente humana é inevitável. Portanto, minha gente, se o conhecimento deve ser tão transformado quanto a natureza, a que transformamos com nossas ações e intervenções, para atender às necessidades das pessoas no seu tempo e no seu espaço, tal como se apresentam, o que dá significado à nossa existência é essa força, nossa, própria, a que podemos nomear dialógica. Nos instantes de interação sociocognitiva, consciência necessária à organização do discurso na expressão da linguagem, percebendo no conjunto de vozes aquilo que se encontra, transforma, amplia a sua expressão. Expressando ou recebendo a expressão do conhecimento compartilhado através do registro linguístico que, por ser socialmente construído e cientificamente organizado, torne possível a interação, a troca, o encontro. Daí a língua. E aí eu retomo aquelas questões que sempre surgem nos nossos encontros. Para que e por que estudar língua? Se o conhecimento é nossa garantia para existir, agir e mediar no universo sensível, na natureza, evoluindo como ser, como espécie, só conhecer a língua é suficiente? Como pode fazer a diferença na relação entre o ser e todas as situações possíveis? Bom, eu espero ter provocado o desejo da interação, o seu desejo de interagir, e para concluir, eu lhe provoco o desejo de interagir perguntando: do que você se apercebeu neste encontro?